Diz assim a palavra do Senhor: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Agora Efésios capítulo 5, todos em Efésios, carta de Paulo aos Efésios capítulo 5, versículo 15, Efésios 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu te exalto aqui nessa manhã. Que seja dada a Ti a honra, a glória e o louvor para essa reunião. Eu peço que o Seu Espírito tome as rédeas deste evento. Peço que o Seu Espírito leve cativo mentes e corações em obediência à Sua palavra. Peço que o temor do Senhor desça nesse local e nenhum outro nome seja reverenciado a não ser o nome de Jesus. Deus, peço que haja graça abundante, gloriosa sobre esse local. Que o Senhor tire de nosso coração tudo aquilo que for carnal, tudo aquilo que celebrar a carne, que haja temor e tremor diante daquele que é 3 vezes santo. Pai, que todos nós diminuamos, que Tu cresças e que Tu seja exaltado. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço. Amém. Pode tomar o seu assento. Gostaria de fazer um pedido antes de começar. Gostaria que ninguém ficasse andando, a não ser quem está trabalhando no evento. Nós temos locais para isso, para passear, para andar, temos shopping, praças. Na casa do Senhor é um lugar de reverência. Isso aqui que está acontecendo aqui, isso aqui que está acontecendo não tem nada a ver conosco, tem a ver com Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são algumas coisas, são todas as coisas. Ele é digno de glória. Quando Jesus chegou no templo e os cambistas estavam ali fazendo comércio, ele pega um azorrague, um chicote, ele expulsa aquele povo e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então é um lugar que deve-se ter temor, respeito e reverência com a santa palavra. Agora quem dirige a palavra a vocês não é o pastor Paulo, é o Espírito Santo. E ele requer temor. Quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, a simpatia dos irmãos que nos receberam, principalmente o pastor Edivan, a simpatia, a humildade, a hospitalidade. Isso é muito bom encontrar isso. Vocês estão muito bem servidos com a liderança de vocês. Graças a Deus por isso. Preste muita atenção, eu quero a sua atenção. A igreja cresce com o ensino. A igreja cresce com o aprendizado sistemático, expositivo das Escrituras. Quando você ouve, a Bíblia diz que Jesus percorria a Galileia ensinando nas sinagogas. É quando você compreende a mensagem, assimila, quando a sua mente processa, digere a mensagem, que aí há santificação, aí há arrependimento, salvação e há crescimento espiritual. Preste muita atenção. Essa mensagem agora pela manhã será uma mensagem específica para os jovens, especial para jovens. E depois a mensagem seguinte, eu não sei se será à tarde ou à noite, será uma mensagem mais à noite, será uma mensagem mais estilo defesa do Evangelho, para quem conhece. Mensagem mais assim, né? Ela já viu a mensagem que come doce e desce amargo? Essa não, já come amargo e desce mais amargo ainda.
Presta atenção, Salmo capítulo 12, é uma oração de Moisés. O salmista diz assim: ensina a contar nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Sabe o que esse texto quer dizer? Ensina-nos usar o nosso tempo, ensina a gastar, usar de forma adequada o nosso tempo, a nossa vida. É isso que ele está ensinando. Paulo aos Efésios diz também: vede como prudentemente andeis, não como a necios, mas como a sábio, remindo os tempos, aproveitando os tempos, usando bem o seu tempo, usando as oportunidades. Por que o salmista, tanto o salmista como o apóstolo Paulo, falam a respeito do tempo, dos dias, né? Você tem segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos. Ele está nos aconselhando nesses dois textos a usarmos bem o nosso tempo, ou seja, aproveitarmos a nossa vida, usar de maneira adequada a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta a você, jovem: o que você faz com o tempo que você tem? O que você faz com as oportunidades que te aparecem? Melhor, o que você anda fazendo com a sua vida? Você sabe por que você existe? Você sabe o que você está fazendo na terra? Você sabe qual é o seu propósito de ter vindo à existência? Você sabe qual é o seu lugar no corpo de Cristo? Você sabe qual é o seu chamado ministerial? Você sabe por que você estuda? E você sabe, você que estuda, aonde você quer chegar? Muitas pessoas, principalmente os jovens, não têm noção da realidade, da sua existência. A sua vida não tem propósito. Muitas vezes os jovens vão pensar no que fazer com a vida tarde demais, depois dos 20, 23, 25. Muitas pessoas vivem apenas os dias, não têm projetos, não têm perspectivas, não têm metas, não sabem por que nasceram, não sabem o que estão fazendo em Fortaleza, no Ceará, não sabem o seu papel dentro do corpo. Paulo diz que somos como um corpo humano, um conjunto de membros interligados. Cada um é pé, orelha, mão, olho, boca, nariz, joelho. E muitos não sabem qual é a sua posição no corpo. Que membro você é do corpo? O que você faz na sua congregação? Qual o papel que você desempenha? E ministérios? Quantos jovens não têm sequer uma pista do seu chamado ministerial? Não sabem qual é o seu chamado, não exercem ofício ministerial algum dentro do corpo de Cristo. Quantos não se decidiram academicamente, não sabem que curso fazerem, que carreira profissional seguirem, estão estagnados. Outros não sabem usar o tempo vago que têm. Tem uma classe social mais alta, dormem muito tarde, acordam muito tarde, perdem tempo demais no videogame, na internet, no Facebook, pessoas que não produzem nada para a sociedade, nada para o reino de Deus, nada para a família, nada para o corpo de Cristo, estão no ócio. É isto que o salmista está dizendo. A oração dele é: me ensina a contar meus dias, de tal maneira que eu alcance coração sábio. Me ensina a gastar meu tempo, me ensina a viver a vida de modo adequado, útil, eficaz para o teu reino. Esta deve ser a oração do jovem que vive num movimento pós-moderno, tecnológico, que vive numa era virtual, eletrônica, que
que gloria, que promove o ócio, a inércia, a preguiça, a inutilidade, a estagnação, a atrofia mental. Hoje a sociedade, ela trabalha para fazer com que você não pense, para que você não use a sua inteligência, nem a sua capacidade, para que você seja um objeto de manipulação da massa. Paulo vai dizer: vede como prudentemente andeis, andem com prudência. O que é prudência? Cautela, cuidado. Paulo está querendo dizer que você, crente, na terra é como se você andasse num campo minado, minas explosivas. Andar com prudência é saber onde pisa, onde vai, com quem se relaciona, como usa o telefone, como se veste. Por quê? Porque os dias são maus. Então ele está dizendo: ande como sábios. Sabedoria, a capacidade de escolher, de raciocinar, de ponderar, e não como nécios. A palavra nécio quer dizer tolo, estúpido, idiota. Não ande como um tolo. O que é o tolo? O afoito, que sai pisando no campo minado, explodindo, arrancando perna, pedaço de membro. Aquele que não processa, não tem cuidado. Aí ele vai dizer: remindo os tempos. São dias maus, são dias de trevas, dias que Jesus está às portas. Não se engane, não estamos vivendo avivamento coisa nenhuma. A volta de Jesus não seria precedida por um avivamento. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses: ninguém se engane, de modo nenhum isso sucederá antes que se manifeste a apostasia. Apostasia é deixar a fé, é o esfriamento, é a explosão de heresias, falsas doutrinas, falsos pastores. E é isso que está acontecendo em território brasileiro. O que está crescendo por aí, essas mega igrejas, não são produto do evangelho bíblico, saudável, salutar, é produto de heresias, é o espírito do anticristo que está operando nessa nação, é o mundo entrando dentro da igreja, é o pecado tanto na igreja como fora dela, em larga escala. Jesus está voltando e vai julgar essa geração. Vai aplaudindo enquanto pode, vai chegar a sua vez, viu? Jesus está voltando. Sabe por que às vezes eu prefiro não aplaudir quando eu falo que Jesus vai voltar? Porque tem muitos que, se ele voltar, não vão subir com ele. Tem muitos que olham para as cadeiras vagas. Talvez falta teu pai aí. Talvez falta tua mãe aí. Talvez falta 90% da escola, da classe, da sala de aula que você estuda, que estão todos condenados ao inferno. A Bíblia diz: se o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Esse achará fé, achará quem professe fé nele, ou vai achar igual os dias de Noé? Estão tudo comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, ficando, prostituindo. Então a volta de Jesus para alguns, salvação e vida eterna, esperança. Para outros, espada, juízo e fogo ardente do inferno. É isso que está acontecendo. Irmão, não se engane. Satanás vai fazer com que as pessoas estejam dormindo e não esperem a volta dele. Satanás vai fazer assim, presta atenção. Quando ouvirem que a paz virá repentina destruição, o Filho do Homem voltará a hora que não tiveres apercebidos. Só aquele que estiver vigilante, só aquele que estiver andando em santificação, em santidade, esse estará preparado para a volta do Messias. Você imaginou quando os poderes do céu se abalarem, as estrelas caírem do firmamento, terremotos, quando houver as trombetas e o Senhor voltar com poder e glória? Meu Deus do céu. Apocalipse capítulo 6 diz: caí sobre nós montes e outeiros, pois quem pode suster a ira do Cordeiro, pois ela é chegada sobre nós. Esse dia virá com grande ira. Amós diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Prepara-te.
Esse dia está chegando. Então ele diz para Remi, por que ele diz isso? Por que tanto a oração de Moisés como o apóstolo Paulo manda você usar bem o seu tempo? Eu vou te dar a resposta. Por favor, grave isso na sua cabeça. A minha oração ao pregar aqui, sabe qual foi? Senhor, eu sou muito convidado para inúmeras festividades, congressos, mas eu não quero ser mais uma atração do evento, mais um objeto, um componente do evento, para que todo mundo saia feliz e realizado. Não, Senhor, eu quero me pôr diante da congregação e falar como um profeta. Eu quero que haja mudança e transformação em vidas. Eu não quero apenas, Deus, euforia e satisfação emocional. Eu quero que pessoas, ao terminar o congresso, mudem na sala de aula, como pai, como mãe, como filho, mudem a vestimenta, a maneira de pensar, sejam cristãos autênticos, sejam sal da terra e luz do mundo, como eu vi num cartaz aqui. Por que Moisés e Paulo diz para usar o tempo, saber gastar bem a vida e as oportunidades? Resposta: por causa da brevidade da vida. Brevidade é a qualidade daquilo que é breve, porque a nossa vida é breve, porque você é jovem, moça, que é nova, bonita, que tem tudo lisinho, durinho, daqui um dia você não será mais que rugas e feiura. Porque você, jovem homem, que é tudo musculoso, tudo riscado, forte, robusto, não será mais do que um velho, tendo dificuldade de andar e de fazer necessidade fisiológica. Porque a vida passa, você vive numa mídia secular que faz de tudo para não deixar você entender que você vai envelhecer. Uma mídia, uma cultura que não quer que você saiba que você é mortal, você vai morrer. A vida passa como um conto ligeiro, a vida passa como um vapor, a brevidade da vida. Por essa razão Paulo e Moisés dizem, gastem bem o tempo, usem bem a vida, porque ela passa rápido. Ele mesmo dá a resposta. Veja só no Salmo, eu vou ler, não precisa abrir, Salmo 99. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. É um conto ligeiro. Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Olha só o que somos nós. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Salmo 103, verso 15 e 16, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. A brevidade da vida. Você já viu quando você abre uma panela de água fervendo, vem aquele vapor, sai, quantos segundos leva para aquilo se dissipar? Tiago está dizendo que a nossa vida é como este vapor, que logo se dissipa. Moisés, a oração diz que nossos anos passam como um conto ligeiro. O salmista diz que a nossa vida é como erva que seca, o vento sopra e não se achou mais o lugar, por causa da brevidade da vida. A vida passa rápido, a vida é breve. Você não será jovem a vida inteira, não terá essa força a vida toda. Os dias estão passando. Esses dias o sorteio da Copa do Mundo, o Brasil foi selecionado, nós nem vimos, a Copa já passou. Os tempos estão passando rápidos. Daniel disse que passaria rápido, que as distâncias seriam encurtadas. Isso está acontecendo. Você esses dias tinha 10 anos, 12, 13, 15, olha a sua idade. Então gaste bem, use corretamente a sua vida. E a maioria dos jovens não tem essa noção, não sabem usar os seus corpos, não sabem usar o seu intelecto, não sabem usar o seu ministério, não sabem usar a saúde, a juventude, o tempo, a condição social que Deus deu. E isso é pecado. Vocês não podem estar confusos, inertes,
passivos quanto à vida. Deus te deu uma responsabilidade. Primeiro, você é santuário do Espírito Santo, deve cuidar dele. Segundo, você foi chamado para glorificar a Deus e não para viver para si próprio. Terceiro, você foi feito para propagar, para fazer o reino de Deus avançar. Você não tem tempo para brincadeiras estúpidas, videogames eletrônicos, paqueras e namoros estúpidos. Você é embaixador de Cristo, você é embaixador de Deus. E eu vou dar aqui alguns conselhos, 6 conselhos para os jovens, 6 conselhos para eles usarem bem o tempo. Conselhos específicos para jovens, conselhos bíblicos. Se você trouxe papel e caneta, toma nota, e você vai basear-se nisso, ok? Há mandamentos para você usar bem o seu tempo, há mandamentos para usar bem a sua vida. Por quê? Aprenda isso, porque ela é breve. Alguém aqui imagina que vai morrer hoje? Nossa, pastor, fecha essa boca. A morte é uma das poucas e únicas certezas que nós temos. Você já se viu, moça, menininha, cheia de pé de galinha, feinha, cheia de, murcha? Você não se imagina que você vai ficar igual a Hebe Camargo, né? Mas é para lá que você vai, se Jesus não voltar antes. Então vamos lá, alguns conselhos para você usar a sua juventude. Primeiro, o que precisa acontecer com o jovem? Ele precisa amadurecer. Amadurecer. Primeiro para os homens. Olha o conselho que Davi vai dizer. Davi está morrendo. Em 1 Reis capítulo 2. Quem vai suceder-lhe ao trono? O seu filho Salomão. Antes de morrer, ele dá conselhos ao seu filho Salomão. Salomão iria ser o novo rei. Davi, o maior rei de Israel, depois de Jesus, vai morrer. Vai subir ao trono seu filho, o jovem que tinha entre 16 a 18 anos, Salomão. Ele vai dar uma bateria de conselhos para Salomão, mas o primeiro deles é este, escute, principalmente para os homens. E aproximou, 1 Reis 2, capítulo 2, verso 1 e 2. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Todos os machos, que tem macho aqui nessa igreja, diz amém. Para todos os homens, tantos conselhos que Davi deu a Salomão, tantas coisas que um homem que escreveu o salmo mais popular do mundo, um homem segundo o coração de Deus, um homem extraordinário, Davi. Qual é o primeiro conselho que ele dá? Salomão, ser homem. Eu quero dizer uma coisa para vocês jovens, está tendo uma deficiência mundial, principalmente nacional, de homens. Essa geração não produz homens. Essa cultura, esse governo está desmasculinizando os homens, está efeminando os homens. Veja a cultura, a moda, como os homens têm se vestido, como moças, como gays. Davi está dizendo: meu filho, seja homem. Por quê? Porque você vai ser pai, porque você vai ser rei, porque você vai ser profeta, porque você vai ter um ofício. Todas essas coisas requerem maturidade, requerem virilidade, requerem que você seja homem. Jovem, primeiro, 2 coisas. Primeiro, você precisa ter porte varonil. Essa sociedade está efeminando os homens, está tirando a voz ativa dos homens, está fazendo os homens ser diminuídos. Deus fez macho e fêmea, fez o homem para ter macheza, não estou dizendo machismo, macheza, virilidade, robustez, liderança. Os homens estão perdendo a voz ativa na sociedade, a voz ativa na família. Os homens estão se vestindo como mulheres, os homens estão falando como mulheres. A explosão do homossexualismo, é um país, uma geração que promove o homossexualismo, e Deus está dizendo para você: vire homem, se vista como homem, se porte como homem,
fale como homem. O vetor que guia você não são as ciências, não são as artes, não é o cinema, não é a cultura é caída. Quem faz a roupa que você está vestindo aí são gays, lésbicas, homossexuais, ocultistas, ateus. E eles fazem, os estilistas, a moda é feita para efeminar você. Calça apertadinha na canela com o cofrinho de fora, coisa do diabo, coisa suja. Esses dias eu estava em Goiás, em Goiânia, minha esposa é de Goiânia. Aí fomos num shopping, ela quis me dar uma calça, fui numa loja masculina. O cara me deu 30 calças, eu olhei uma, olhei duas, eu fui ficando, né, porque eu não sei quem me conhece, já vai me dando faniquito, já ficando vermelho. Eu falei, peraí, moço, peraí, tem calça de macho? Eu quero calça de homem, se não tiver calça de homem, eu vou sair dessa loja. Aí eu acho que o cara entendeu. Eles estão fazendo isso. E está cheio de crentezinho evangélico, meio boiolinha dentro da igreja. Eu não estou dizendo de quem tem problema com homossexualidade. O homossexualismo é uma verdade, há pessoas que lutam com isso, com sinceridade. Não estou dizendo disso. Tem pessoas que têm esse problema e devem ser amadas, devem ser acolhidas, evangelizadas, até que Deus as liberte, até que o Espírito Santo e o Evangelho as liberte. Agora estou dizendo do movimento que efemina, que tira a masculinidade. Primeira coisa para os homens: vistam-se como homens. Dr. Martyn Lloyd-Jones, um grande pregador do século 20, ele dizia: nós cristãos temos que ser pessoas sérias, temos que vestir como pessoas sérias. A sua vestimenta é o seu cartão de visita. Dependendo de como você se vestir, você transmite o que você é. Pastor, Deus só vê o meu coração. Não, o seu exterior reflete o seu coração. Pais, ensinem seus filhos a serem homens. Eu que fui criado no interior de Minas, talvez aqui não tenha essa cultura, você nem vai saber o que eu vou dizer. Lá o jovem era criado no cabo da enxada, era criado no campo, calo na mão, saía com o pai para aprender a trabalhar, para virar homem. Primeira coisa que temos que fazer os jovens então: virem homens, sejam homens, vistam-se como homens, falem como homem, se portem como homem. Virilidade, macheza, engrossa essa voz, camarada. Levanta essa calça com essa cueca de fora. Já viu? É calça apertadinha, camiseta PPPP com um biguinho de fora. Cria vergonha na cara. Senhor da glória. Seja homem. Dentro do homem, para os homens. E aí depois para as mulheres: amadureçam. O camarada tem 15, tudo bem, 16, mas ele tem 18, 19, 25, acorda meio-dia, joga videogame até as 4 e vai paquerar às 6 horas da tarde. Amadureça. Você vive numa geração Peter Pan. Você vive numa geração Google, WhatsApp, Facebook, PlayStation, Xbox, que faz de tudo para você ter barba na cara, perna peluda e seja neófito, seja infante e não amadureça. A primeira parte é para ser macho, agora essa é homem macho, mas maduro. Amadureça. Você vai substituir o pastor de amanhã, o obreiro, o evangelista, o advogado, o juiz, o dirigente dessa nação. E se não tivermos homens dirigindo a igreja, se não tivermos homens dirigindo a nação, homens dirigindo a família, a nação, a sociedade, o estado, a igreja quebra. Amadureça. Mulheres, amadureçam. Pare de ficar vendo Chiquititas, amadureça.
Deixa eu te dizer, a igreja não precisa de pirralhos, precisa de homens. Eu quero saber qual menina aqui quer casar com um cara que acorda meio-dia, quer casar com um cara que joga videogame, com uma pessoa que não sabe escrever, que escreve osso com C cedilha. Eu quero saber. Deixa eu dizer para vocês, garotos, homens, as mulheres não precisam de pirralho, as mulheres querem homens, as mulheres querem machos. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes: ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança. Ai de ti, ó igreja, quando o teu rei é uma criança. Ai de ti, ó família, quando o teu pai, marido, é uma criança. Ai de ti, ó sociedade, quando o teu profissional é uma criança. Amadureçam. Olha só por que você tem que amadurecer. Presta atenção. Primeiro, como que você se torna homem. 2 Timóteo 2:22 diz assim: Timóteo, Paulo dizendo ao jovem Timóteo: foge das paixões da sua mocidade. Como eu me torno homem? Primeiro, deixando as coisas de menino. Deixe coisas de menino. Deixe as estúpidas horas na internet, os estúpidos videogames, as estúpidas amizades. Deixe coisas de menino. Paulo aos Coríntios 13: quando eu era menino, falava como menino, discorria das coisas de menino, mas quando eu virei homem, eu deixei as coisas de menino. Deixe as coisas de menino. Não dá para pentear boneca a vida inteira, filha. Primeiro você deixa as coisas de menino. Por que eu preciso ser homem ou ser mulher? Primeiro, para casar. Quem tem o dom do apóstolo Paulo quer ficar solteirão? Pode levantar a mão. Glória a Deus, minha filha. Deus te ajude. E eu não quero rir não, não faz eu rir não. Por que precisamos? Vamos lá. Gênesis 2:24. Portanto deixará o menino, o seu pai e sua mãe. Portanto deixará o pirralho, o seu pai e sua mãe. Portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unir-se à sua menina, garota, e unir-se à sua mulher. A Bíblia está dizendo que até para se relacionar, casar, tem que ser homem. Você não pode se casar se não for homem. Você não pode se casar se não for uma mulher. Deixará o seu pai e sua mãe, o homem maduro, sério, viril, responsável, formado, e unir-se a uma mulher, a uma Rebeca que alimentava camelos, a uma Rebeca obediente, eficiente. Precisamos ser homens para contrair o matrimônio, para instituir uma família. Dá uma mulher na mão de um garoto para você ver o que acontece. Por que temos que ser homens? Para o matrimônio. Segundo, para a nossa profissão, para trabalhar. Gênesis capítulo 41, 38, José. Faraó tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Tem um rapaz lá na prisão que consegue. Olha, Faraó, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 tempos de escassez, 7 tempos de abundância. Estoca para si o trigo. Só que você vai precisar de um homem. Olha o que ele fala, você vai precisar de um homem para gerenciar tudo isso. Faraó olha para o José: porventura este homem não seria você? O jovem José. Você quer um ofício, você precisa ser homem. A sua empresa precisa ser dirigida por um homem. Sua família precisa ser dirigida por um homem. E porventura este homem não seria você? Ai do patrão se colocar um pirralho na liderança. Ai do patrão se pôr um pirralho na gerência.
Então até para trabalhar precisa ser homem. Homem que está querendo dizer aqui, maduro, responsável, viril, competente. Precisamos desse tipo de pessoa na igreja. Precisamos desse tipo de pessoa liderando seus lares. Será que você que quer casar tanto, você tem condição psicológica, espiritual, condição financeira para sustentar uma mulher, tirá-la do conforto de casa? Precisa ser homem para trabalhar. Terceiro, para o ministério. Aí eu quero ter um ministério. Tem um monte de gente, né? Eu quero um ministério. Vamos lá. Atos capítulo 6, verso 3. O que acontece? A igreja de Atos cresce, ok? E as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas na distribuição diária. Os apóstolos estavam conseguindo suprir a necessidade. Vai lá e escolhe 7 diáconos então. Escolhei dentre vós 7 varões, 7 homens, para esse importante negócio. Dali saiu Estevão. Olha, a igreja precisa de obreiro, diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, cooperador, mas necessitam ser homens. Como é que eu vou colocar um menino na frente de um ministério? Um menino para apresentar vidas, um menino numa repartição. Pega essa igreja aqui, os pastores presbíteros vão fazer uma viagem internacional, dá a chave na mão do menino. Quando eles voltarem, pastor Gesser, pastor Gesser, cadê a igreja, pastor? Cadê a igreja? Sumiu a igreja. Mas você foi deixar a chave na mão do menino, explodiu a igreja, acabou com a igreja. Não tem condição. Para o ministério precisa ser homem. Quando eu digo homem, não é ter 40 anos e cabelo grisalho, é ter mente de homem, qualidade de homem, maduro. Primeiro conselho então para vocês, tanto homem quanto mulheres: amadureçam, criem responsabilidade. Para você entrar num relacionamento, seja homem, para casar, homem com uma mulher, para trabalhar, para ter um ofício digno, seja homem, para ter um ministério, seja homem, amadureça. Você está entendendo? Aliás, o nosso governo é juízo para essa nação corrupta. Toda vez que uma mulher está num poder, na frente de uma congregação, na frente de qualquer coisa, em detrimento do homem, isso é juízo de Deus. Porque essa nação está debaixo de maldição, que essa nação é corrupta, sensual, imoral, adúltera. Essa nação está tendo o governo que ela quis ter. O povo brasileiro é corrupto, o povo brasileiro gosta de furar fila, o povo brasileiro gosta de receber propina, o povo brasileiro gosta de empurrar com a barriga e jeitinho brasileiro. Está tendo o governo que merece. E se Deus não tiver misericórdia nessas próximas eleições, eu não sei que ditadura, que comunismo que vai virar essa nação. Deus tenha misericórdia. Primeiro, vire homem. Segundo, conselho para o jovem. Então, Paulo e Moisés está dizendo para usar bem o tempo. Olha que tempo bom que você vai ter agora, meu filho, para virar homem. Olha que tempo você vai ter para você, querida, virar mulher, crescer, amadurecer. Segundo, ocupe-se de um ofício. Ocupe-se de um ofício. Sabe o que caracteriza a vida do jovem? O ócio. O ócio. Os jovens são caracterizados por não fazer nada. Eu não estou dizendo todos, por favor, não estou generalizando. Você quer aproveitar bem as oportunidades, usar o seu tempo, ocupe-se de um ofício. Quais ofícios principais? Estudar, prioridade. Segundo, trabalhar. Ocupe-se de um ofício. Temos que sair do ócio. Meu irmão, você tem tanta saúde, tanta energia, disposição. Talvez você não tenha como os irmãos aqui mais. Talvez esses irmãos estão fazendo coisas que era para você estar fazendo.
Agora é a sua vez, use seus músculos, sua capacidade de raciocínio, sua juventude, sua saúde, seus talentos, ocupe-se de um ofício, deixe o ócio, a inércia, a preguiça. Primeiro, ocupe-se de estudar. Você está num país que glorifica a ignorância. Esse país glorifica a ignorância. Qual foi o deputado mais votado da última eleição? Pior que tá, não fica. Tá aí, tá explicado, Tiririca. E o Tiririca não tem formação alguma. Ele, quando escreve o nome dele, põe a digital, ok? Aí o cara fala, não, tem que ser extenso. Ele faz assim. Entendeu? Assina aí. Não, é por extenso. Meu irmão, quem aqui, eu não sei se para esses lados tem, mas em São Paulo, diploma para quê? Isso não serve para nada não. Para que estudar? O aluno está lá, vou usar matemática onde, professora? Onde que eu vou usar isso aqui? É um país que glorifica. Meu irmão, 8 anos atrás, quem ganhou para liderar e ter o cargo máximo da nossa nação? Foi um PhD, não foi 8 anos atrás? Foi um PhD. Foi um homem que fala, um poliglota, falava 8 línguas. Foi um homem que vivia de greve, um semi-analfabeto, para liderar o cargo máximo da nossa nação. Foi um ignorante. Esse país glorifica, faz apologia da burrice, da ignorância. Então você nasce, cresce escutando, estudar não serve para nada, não ganha dinheiro. Tem um monte de gente com diploma formado em balcão de loja. Aí cria-se no jovem uma ganância, eu quero ganhar dinheiro, eu não quero crescer intelectual e academicamente. Isso é mentira, isso é do inferno. Você precisa ocupar-se de estudar, colocar sua mente para funcionar. Veja o que diz Provérbios 23:12: aplica teu coração ao ensino e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. É bíblico estudar. Aplica teu coração em estudar, dá ouvidos às palavras do conhecimento. 20, 30, 40 anos atrás, o que acontecia? As pessoas eram ignorantes porque estudar era muito caro, famílias muito pobres, e as crianças e jovens tinham que trabalhar para ajudar a mãe e o pai. Então a maioria era analfabeta ou cursava só o primário. Curso médio era para quem tinha mais dinheiro, curso superior só para rico. Então por isso acontecia isso. Muitos nossos pais, avós, viviam em muita pobreza, era muito difícil se ter um diploma, se graduar. Mas hoje isso não existe. Hoje você tem outros meios, você tem bolsa, você tem Fies, você tem ProUni, você tem várias maneiras de estudar. Olha o que diz Provérbios 24:5. Mais poder tem o sábio que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Mais poder tem o sábio do que o homem forte. Mais poder tem o sábio do que o homem forte. E o que acha sabedoria, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Olha Provérbios 4:3. Quando eu era jovem, meu pai me dizia: adquire sabedoria, adquire conhecimento. Jovem, eu sei que você não gosta de ficar 3, 4 horas em cima, numa escrivaninha estudando, mas você precisa gastar o seu tempo. Eu estava falando com o pastor Danilo na viagem. Até a Colômbia teve ganhador de prêmio Nobel. O Brasil nunca teve uma pessoa que ganhasse um prêmio Nobel até hoje. Nós não temos grandes mentes. Nós até temos, por causa da misericórdia de Deus e do talento extraordinário da nação brasileira, mas são muito poucos.
O índice de analfabetismo do Brasil é ainda enorme. O índice de pessoas que não têm conhecimento superior é enorme, é devastador. Ocupe-se de estudar. Olha o que diz em Provérbios 3, 13 e 14. Feliz é o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que o da prata, e maior a sua renda do que o ouro fino. Maior é o lucro que a sabedoria dá do que a prata. Você vive numa nação capitalista que só vive ter, ganhar, arrecadar dinheiro. Todo mundo que nasce pensa em ser rico, ter carro importado. Deus está dizendo que a sabedoria vale mais que prata, que o conhecimento vale mais que ouro. Estude, gaste seu tempo, ocupe-se de um ofício, estude. Seja um médico, seja um profissional, seja um advogado, estude, gaste seu tempo estudando. Quando Daniel capítulo 1, verso 3 e 6, a 3 a 6, quem se lembra do cativeiro babilônico? Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói e leva com ele cativo. Ele vai selecionar pessoas para ajudar no governo da Babilônia. Ele vai lá, Aspenaz, chefe dos eunucos, e diz: vai lá em Israel, entre os judeus, e traga para mim jovens, sábios, doutos, versados no conhecimento. Quem que eles acharam? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam dentro presta atenção, dentro do cativeiro, escravos, presos, condenados a morrer, a trabalho forçado, a sei lá. Eles foram privados da escravidão, eles sobressaíram dentro da Babilônia. Por quê? Porque eles eram versados, eram poliglotas, eram eruditos. O conhecimento deu regalias, privilégio para eles dentro da Babilônia. E quem eram eles? Daniel, Misael, Ananias e Azarias, jovens. Jovem, adquira conhecimento. Tem alguém fazendo faculdade aqui? Levanta a mão. Deus te abençoe. Seja o melhor aluno e use a oportunidade para evangelizar, por favor. Ocupe-se de ofício. Pastor, mas eu já passei da idade. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Se Deus tem um propósito, busque a Deus, pesquise, ore e faça isso. Terceiro conselho para você aproveitar bem o seu tempo. Não, terceiro não, está no segundo ainda. Espera aí. Só aqui uma palavrinha para você. Quem já ouviu falar de Martim Lutero? Diz amém. Amém. John Wesley. Amém. Agora vai ficar mais difícil. John Owen. Amém. Jonathan Edwards. Amém. Martim Lutero, doutor em teologia em Wittenberg, professor de teologia. John Wesley, um dos homens mais inteligentes da Inglaterra, tinha mestrado e doutorado. John Owen era reitor de uma faculdade. Jonathan Edwards, bacharel em teologia na faculdade Yale. Eu estou citando aqui quatro dos maiores homens de Deus dos últimos séculos: pregadores, avivalistas, reformadores, teólogos. Todos eles possuíam doutorado. John Wesley virou a Inglaterra de pernas para o ar, pregando regeneração e santificação. Martim Lutero trouxe a reforma protestante, só isso, chamou o Papa de anticristo, e dele saiu a igreja protestante que somos nós. John Owen, um dos maiores teólogos de todos os tempos. Jonathan Edwards é considerado o maior erudito depois do apóstolo Paulo. Todos eles tinham bacharel, mestrado, doutorado. Deus não costuma levantar muito burro não, irmão. Tem que estudar. Ocupe-se de um ofício. Eu estou demorando muito, quem quiser que eu pare agora. Lá na igreja que eu congrego, o sermão mais curto é 1h30. Estou mentindo, pastor Daniel? 1h40, 1h50, o povo quer palavra. Palavra, 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 palavra. Segundo, ocupe-se de um ofício, trabalho, dentro do ofício. Trabalho.
Presta atenção rapidamente, Gênesis 4, 1, 2. E conheceu Adão a Eva sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador. Abel e Caim eram jovens. O que Abel e Caim estavam fazendo? Jogando Warcraft, jogando Mario Bros. O que Abel e Caim estavam fazendo? No Facebook, paquerando a menina na porta da escola. Abel e Caim estavam trabalhando, lavrador da terra e pastor de ovelhas. Jovens, ocupem-se de um ofício. Primeiro, prioridade, estudar. Segundo, trabalhe. Comece entregando jornal, panfleto, ajuda o pai, faz um bico com o pai, fica meio período com o pai, aprenda a agregar valores, aprenda a usar a mente, o corpo, o físico, trabalhe. Provérbios 6,6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, levanta da cama, rapaz. Eles se ocupavam de ofício, um era pastor de ovelhas, outro agricultor. Desde cedo eles tinham ocupação. O ócio e a inércia nunca fez parte da igreja. 1 Samuel 16:11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Aí Samuel pergunta: onde ele está? Aí Jessé, o pai, diz: está ali na lan house jogando videogame, está dormindo, está ficando com a filhinha de Saul, está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha. Olha só, quantos anos tinha Davi aqui? 30, 40, 53, quanto ele tinha aqui? 17. Quando Deus vai ungir um rei de Israel para substituir Saul, ele vai até o belemita Jessé, e um dos seus filhos é escolhido, o mais novo, 17. O que ele estava fazendo quando o profeta Saul chegou? Trabalhando, apacentando o rebanho, estava usando o tempo, remindo o tempo, estava alcançando um coração sábio, estava produzindo para a nação, estava sendo um cidadão produtivo, frutífero, útil. Jovem, seja útil, ocupe-se de um ofício. Então, primeiro, seja homem. Segundo, ocupe-se de um ofício. Terceiro, amizades. Você já ouviu o ditado: diga-me com quem andas? Tem base isso aí. Porque você é influenciado pelo meio que você está. Ele te influencia. As amizades, presta atenção, escuta aqui. Quando uma criança nasce, o primeiro agente socializador dela é o pai e a mãe. A criança nasce com o cérebro praticamente vazio. E o cérebro é preenchido pelo menos por 3 coisas da criança: tudo que ela ouve, tudo que ela vê e tudo que ela toca vai ajudar na formação do caráter dela. Então tudo que a criança vê é o que está mais perto do processamento mental, visão, vai preencher o cérebro. Tudo que ela ouve, audição, ela vai colher, vai preencher. E tudo que ela toca, textura, matéria, vai ajudar na formação dela. Quem são as primeiras pessoas que ela tem contato? O pai e a mãe. Então vai influenciar a formação dela. E depois, quando ela crescer, as pessoas que estiverem no meio dela. Com quem você anda? Quem são suas amizades? Quem está formando o seu caráter? Quem está moldando o seu padrão? Quem forma o seu padrão de falar, de se vestir, de ser? É quem você anda. Olha o que a Bíblia diz sobre amizade, presta atenção. Provérbios 13:20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Jovem, se você anda com outro jovem, você vai ser destruído. Jovem, ande com o sábio.
Como é que uma menininha que fica no Facebook pensando em quem que ela vai namorar no próximo congresso, vai ter alguma coisa para te dar, jovem mulher? Como que um garoto que não estuda, que é mentiroso, um garoto desobediente a pai e mãe, vai contribuir para a sua formação, jovem homem? O conselho de Provérbios é que jovem ande com pessoas mais velhas. Se você andar com sábio, com maduro, você se tornará sábio e maduro. Se você andar com outro jovem pirralho, você será afligido, causará males na sua vida. Um conselho para os jovens: ande com os mais jovens. Olha na Bíblia, o jovem Eliseu andava com o velho Elias. O jovem Josué andava com o velho Moisés. O jovem Timóteo andava com o velho Paulo. O jovem Moisés andava com o velho Jetro. Você não encontra isso na Bíblia? Pirralhinho com pirralhinho, fazendo pirralice. Por que que os jovens não se desenvolvem? Porque ficam em comunidades de jovens, apenas. Não estou dizendo que você não pode ter amigos jovens, ter pessoas, amigas íntimas jovens. Mas se você só é conduzido por jovens, quem se lembra do rei Roboão, filho de Salomão? Ele vai tirar conselhos com os anciãos e com os jovens. Ele deixa os anciãos e ouve os jovens. O que acontece? Ele se estrepa. Você não vai desenvolver sua mente andando só com essa garota. Você não vai desenvolver sua mente andando só com esse jovem. Você não vai amadurecer. Você precisa de companheiros idôneos, maduros, santos, espirituais. Isso aqui veio das ciências sociais, da psicologia, dos anos 60 para cá. O advento das comunidades jovens. Geralmente nessas igrejas, então, quem que lidera os grupos de jovens? É um rapaz de tênis de skatista com gel na cabeça, que não sabe nada sobre ser homem, sobre ser líder, sobre ser chefe. Então ele lidera uma geração inteira de pirralhos, fazendo eles continuar a serem pirralhos. Você precisa andar com pessoas maduras. Primeiro com quem? Com seus pais. Antigamente, meu Deus, perdeu-se esse costume. O menino jovem saía com o pai cedo para trabalhar, fazia compras com o pai, aprendia ofícios com o pai, aprendia a tocar uma tomada, uma lâmpada, um botijão de gás, fazer um conserto, fazer uma obra de cimento, aprendia ofícios de homem, aprendia responsabilidade, maturidade, virava homem. A menina aprendia as coisas do lar. É só no Brasil que não se valoriza o trabalho doméstico. Qualquer país da Europa, Estados Unidos, a dona de casa é hipervalorizada. Cuidar de uma casa. Minha irmã, menina, você quer casar? Você sabe lavar uma camisa branca e passar com quina? Eu quero ver. Sabe fritar um ovo pelo menos, bem? Você corta ele com a faca? Como é que é? Eu quero ir na tua casa e passar a mão no azulejo do banheiro. Era branco quando você pôs, agora está verde, né? Primeiro, ande com os pais. Aprenda com a sua mãe cozinhar, passar ofícios de mãe, de mulher. Isso não é menos digno. Tudo bem se você quer estudar, quer falar espanhol, inglês, francês, não há problema, mas você precisa estar no meio de adultos. Você, além de ser profissional, moça, vai ser mãe, vai ser dona de casa, vai ter que aprender a passar. Marido odeia chegar numa casa com chiqueiro, odeia comer aquela coisa papenta, aquela gororoba, odeia sair mal vestido e amassado. Se tem algum homem aqui mal vestido, amassado, é culpa da mulher dele. Ande com o mais velho. Gente, a coisa mais comum do mundo. Agora não, o que as meninas têm vergonha da minha mãe? Ela é gorda. Não ande com a minha mãe é atrasada, retórica. A sua mãe é uma mulher de Deus, a sua mãe é séria, a sua mãe é íntegra. Fique com a sua mãe. Que conversa que é essa? A tua mãe tem tanto para ensinar, meu irmão do céu, nem te conto. Você acha quem tem mais para te ensinar? Tua mãe ou a menininha do Facebook?
Quem tem mais para ensinar? Olha a mão do teu pai, os calos. Olha as cãs dele, cabelos brancos, a experiência de vida. Quem tem mais para ensinar, esse ancião ou aquele rapaz? Aquele folgado, preguiçoso, para não dizer outro nome. Os pais. Segundo, ande com os anciãos e obreiros. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, você fala amém se tiver. Tem homem idôneo, homem de Deus nessa igreja? Diz amém. Tem algum homem idôneo sentado aqui? Diz amém. Tem alguma mulher de Deus nessa igreja? Alguma senhora? Amém? Então por que você não anda com ele? Toma. Olha o que diz. Em 1 Pedro 5,5, semelhante vós jovens, sede sujeito aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros. Jovens, sejam sujeitos aos anciãos. Jovem, ande com pregadores, ande com diáconos, ande com obreiros, ande com senhores, mulheres piedosas. Eles têm muito a aprender com você. Elias diz: menino, fica aí que eu vou embora. Elias, tão certo como Deus vive que eu não me apartarei de você. Aí Elias ia embora: fica aí, não, eu quero tua unção, eu quero unção dobrada, eu quero a tua capa, eu quero aprender com você. Ande com pessoas assim. Eu fico bobo de ver ninguém tem interesse mais. Vai na casa dessas irmãs, na casa desses irmãos, faça visitas em hospitais com eles, vá até asilos, vá evangelizar com eles, vá fazer visitas pastorais. Você vai aprender a ser homem, vai aprender a ser pastor, vai aprender a ser responsável, vai aprender a amar o próximo. Se você andar com outro jovem, você vai ser afligido. Se você andar com sábio, você se tornará sábio. Olha para as mulheres, Tito 2, verso 3 e 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, para que ensine as mulheres mais novas a serem prudentes. A mais nova anda com a mais velha, para ela aprender a ser prudente, aprender a ser boa dona de casa, boa esposa, uma filha obediente. Ande com os mais velhos, homens idôneos, maduros. Amém? Isso vai fazer tão bem para você. Vou te dizer, lá na minha igreja, somos em 4 pastores. Os 3 pastores que me auxiliam, eu os evangelizei, os trouxe para Jesus e os formei. Sabe com quem eles andaram 8 anos da vida dele? Comigo. Hoje são advogados, casados, imobiliários, pastores. São homens que eu nunca vi pecar na minha frente. Andaram com homens. Eles nunca tiveram em meio de pirralhos. Tem outra turma lá de jovens. Nós fazemos ali na nossa igreja uma espécie de discipulado. Alguns são discípulos pessoais meus. Eles jantam comigo, têm comunhão comigo, fazem visita comigo, vão orar comigo, estudam a Bíblia comigo, participam de casas de recuperações com homem maduro. Você conversa com eles, eles têm 14, 15, 16, 17 anos, parece que você está conversando com um homem. Eles escutam eles orar, você vê a coerência teológica da oração, o jeito que eles se vestem. É um absurdo, porque eles não andam na presença de pirralhos, eles andam com o pastor principal da igreja. Eu não ensino a eles só teologia, oração e jejum. Eu ensino a eles postura, bons modos, ética, virilidade, respeito, maturidade. São homens. Você pergunta para quais são seus heróis? Neymar, Cristiano Ronaldo, André Valadão? Não. Meus heróis, apóstolo Paulo, Estevão, Daniel, Moisés. Agora é o quarto. Agora é a hora. Namoro. Não queria que tivesse esse tópico não, mas tem. Namoro. 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 Vamos ver quem entende esse texto. Cantares 8:4, ou Cântico dos Cânticos.
Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis, nem desperteis o meu amor, até que este queira namoro. Eu vou dizer qual que é o grande câncer da juventude cristã: os relacionamentos. Se a juventude está cheia de pecado, é por conta dos namoros. Se tem uma causa que tira jovem da igreja, é namoro. É namoro. O namoro, presta atenção, o relacionamento entre pessoas do sexo oposto é a coisa mais perigosa que você pode imaginar. Todas as tragédias da Bíblia vieram de relacionamentos. As tragédias que derrubaram os homens de Deus desse país vieram de relacionamento. As tragédias que derrubaram Jim Swaggart, um dos maiores evangelistas do século, relacionamento. Se você não se cuidar, relacionamento entre sexos opostos destrói a tua vida. Eu tenho um colega meu que é polícia federal, e ele tem uma arma, uma .50, um negócio violento. Eu pedi para ver, ele falou assim: essa você não pode nem olhar que ela atira. Fica. Aí quando ele foi me dar para eu pegar, mas pera, ele desarmou, tirou o pente dela e deu na minha mão. Agora você pode ver. De tão delicado. Por quê, pastor? Eu perguntei. Por quê? Ele: pastor Paulo, qualquer movimento errado com essa arma é fatal. Você pode se matar. Isso para um adulto. Você daria uma arma dessa para uma criança, mas não pode nem passar perto de uma criança. O namoro, fora do tempo, entre uma criança de 15 a 16 anos, é como pegar uma .50 e dar na mão de uma criança. É fatal. Ela vai estourar os miolos. Assim é o namoro, se não for preparado. Assim é o namoro. Olha o que a Sulamita diz em Cantares 8. Não desperta o meu amor até que se queira. Sabe o que é isso? Não desperte o meu desejo por outra pessoa fora do tempo. O grande problema não é você gostar de uma pessoa. O problema é que não está na hora de você gostar. A nossa sociedade está tirando a inocência da criança e do jovem, e cada vez mais cedo ele se interessa pelo sexo oposto. As ciências humanas ensinam qual é a hora exata de namorar. A psicologia fala: a hora que surgiu o desejo. A hora que surgiu o desejo no menino pela menina, é a hora de namorar. A hora que surgiu o desejo na menina pelo menino, é a hora de namorar. Só que isso acontece cada vez mais cedo na nossa sociedade, por causa da malhação, das novelas, da cultura, da sociedade. Ela tira a inocência do jovem antes do tempo. A menina tem 12, 13 anos, 11, 10, ela já paquera menininhos dentro da igreja. Porque dentro da sala de aula onde ela estuda, ou nos canais de televisão, ela é incitada a gostar de outra pessoa, numa época que era para ela estar brincando de boneca, ajudando a mãe em casa. Então desenvolve um desejo pela atração do sexo oposto fora do tempo. Então vai entrar no relacionamento uma menina de 12, 13, 14, 15, 16, com um menino de 13, 14, 15, 16, que não tem estrutura psicológica, estrutura emocional, estrutura espiritual, nem biológica, nem física, para suportar o peso de uma relação. Aí o que acontece? Fornicação, sexo antes do casamento, frustração. O que acontece? Baixo rendimento escolar, crise dentro da família, porque a paixão aflorou e mexeu na estrutura daquele jovem. Não lê mais a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, por conta de um namoro. Primeiro lugar que eu vou te ensinar sobre o namoro: não existe essa palavra na escritura, namoro. Isso veio de 150, 200 anos para cá da cultura ocidental. Não existe namoro nas escrituras. Namoro é uma prática mundana, carnal, é uma prática ímpia.
Se você procurar na escritura, principalmente na cultura oriental, um homem só se ajunta com uma mulher para o matrimônio. Tem pessoas que você aconselha, pastor, eu estou caindo com a minha namorada, eu fico excitado, o que eu faço? Isso, o que você faz? Você jamais poderia tocar nela se ela não fosse sua esposa. Você está caindo, jovens piedosos, santos, puros, não querem cair, mas não conseguem, porque estão num carro junto, estão se beijando, estão se abraçando. Beijar, abraçar, ficar só, é permitido apenas quando ambos são uma só carne. Sabe por que eles estão caindo? Porque eles estão fazendo coisas que só o casado pode fazer no tempo de solteiro. É impossível não cair. Qualquer homem que ficar sós com uma mulher, qualquer pessoa que ficar com alguém do sexo oposto, vai ser tentado e atraído. Você só pode tocar numa mulher, só tocar num homem, se ele for seu marido, a sua esposa. Pode chiar, dar mortal carpado, fazer bico, eu nunca vi ninguém falar assim, mas está vendo agora. Como deve ser então, pastor? Presta atenção. O namoro, ou relacionamento, só deve iniciar, se o casal visa um matrimônio. Não existe namorar por namorar. Isso não existe na Bíblia. Você só se ajunta a mulher para o matrimônio. Se alguém está aqui com aliança prata, que agora é comum, se eu ver você, eu vou perguntar, que dia que você vai casar? Casar? Não, não vou casar não. Então por que você está namorando? O namoro, quando não visa o matrimônio, só tem um fim: eu vou abusar do corpo dela e ela do meu corpo. Só para isso. É namoro por entretenimento, por diversão. É um namoro que não tem responsabilidade nenhuma, só vai servir para você cometer lascívia. Está achando que pecado é só penetração, sexo? Pecado é lascívia, é incitar o desejo no outro que eu não posso saciar, que eu não posso suprir. E está cheio de jovem cometendo lascívia na igreja, porque o sexo é permitido só com casamento, mas como você incita a parte oposta, você não pode saciar, você fica fazendo a outra parte ter desejos, vontade, estímulos, que não pode saciar porque não é casado. Lascívia. Então como deve ser feito? Você só pode pensar em namorar se você estiver pronto para casar. Não tem conversa. Pastor, eu estou gostando de uma pessoa. Se veio um rapaz para mim, estou gostando de uma pessoa. Primeiro, quantos anos você tem? 15. De jeito nenhum, não tem nem conversa. Vou sair da igreja, vai com Deus. Nossa senhora, capeta atrás tocando viola. Pastor, eu estou gostando de uma pessoa. Gostar é pecado? De modo algum. Estou gostando. Então tá. Você estuda? Sim. Trabalha? Sim. Ok. Então você vai pensando em recursos para você casar. Tem um ofício, tem um dinheiro guardado, já se formou, está se formando, não tem problema. Chamamos a garota, vamos orar, estabelecer um período de oração para Deus confirmar. Confirmou? Sim. Namoro santo, não tem toque, não fica sozinho, vocês só vão se conhecer, porque precisa se conhecer também, né? Eu não posso, né? Eu casei com uma menina que eu sonhei, nunca vi ela. Está cheia aqui, né? Aleluia. Eu vou achar lá no congresso. Misericórdia. Vamos orar. Confirmando, o que acontece? Já dá a iniciativa para os preparativos do matrimônio. Então a pessoa começou uma relação, 6 meses depois ela está casada. Sabe o que acontece lá na nossa igreja? Entram no altar virgens, sem ter caído em pecado de fornicação, casados para a honra e glória do Senhor. Eu vou dar o testemunho aqui, os casais que eu acompanho, todos os casamentos, né, que eu fiz na minha igreja, de jovens, eu acompanhei a relação do namoro, todos, nenhum deles casou tendo caído em pecado, nenhum deles,
todos os que eu acompanhei. Namoros santos, separados, visando o matrimônio. Mas depois que casar, meu filho, não tem problema não. Depois que casar não é pecado. Depois que o sexo é bom, puro e santo. Provérbios 5, desfruta com a mulher da tua mocidade. Agora, antes do casamento, pecado. Então é dessa maneira. Então qual que é a prioridade quando alguém quer namorar? Primeiro, tem que ter condição emocional, condição espiritual, condição psicológica, condição financeira para casar. Se você não tem isso e namora por namorar, é pecado de lascívia. Dentro de uma congregação jamais poderia existir, jamais. Namorei 5 nessa igreja até namorar com o 6º. Isso é pecado, está rodada, isso é prostituição. Meu irmão, a igreja que eu pastorei, todos que casaram, escuta essa, namoraram com uma só pessoa e casaram com uma só. A primeira que namoraram foi a que casou. Nenhum caso da igreja, nenhum, namorou 3 para casar com a 4ª, namorou 4 para casar com a 3ª, isso não existiu. Quando iniciou um relacionamento é com aquela que vai casar, então acho bom você escolher certo. Entendeu? Como é que eu estou na congregação e que ali já namorei, não virou nada, tem bafo. Aquele ali não existe isso. Isso é prostituição. Uma igreja que tem 5 que namorou com 3, 4 com 7, 8 com 12, e uma igreja inteira de ex-namorados com ex-namoradas, cometendo lascívia e prostituição entre si, torna-se uma igreja impura. Aquela pessoa que você se achegar, é com ela que você vai casar. Aquele menino que você começar um namoro, é com ele que você vai casar, e pronto, e ponto final. Assim é, eu estou dizendo de fato verdadeiro, é assim na minha congregação. Assim deve ser o namoro. Não pense você que pecado é só a relação sexual. Se eu olhar para uma mulher e cobiçar, eu já adulterei com ela. Quem falou que eu preciso ir para a cama com a mulher? Amém? Eu tenho mais 15 minutos, prometo que vou usar bem. São conselhos que você vai guardar para o resto da vida. Ok? Segura aí. Quinto, honrar pai e mãe. Conselho bom para o jovem. Efésios 6, verso 1 a 3. Vós filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que eu tenho que honrar pai e mãe? Para que te vá bem na terra e viva muito tempo sobre a terra. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Você que está aqui, honra teu pai e a tua mãe? Você obedece o seu pai e a tua mãe? Se a tua mãe e teu pai diz chega a tal hora, você chega a tal hora. Se o seu pai e tua mãe diz não sai com essa pessoa, você obedece. Se o seu pai e tua mãe te aplicam um castigo, você se submete. É ordem. A nossa geração é rebelde, a nossa geração é insubmissa, é pecado. Eu vou te dizer, era tão grave na lei de Moisés. Escute, você que tem mania de levantar a voz para pai, levantar a voz para mãe, você que agride pai e mãe, envergonha, você que abusa do dinheiro, do carro deles, sabe como era punido isso no Antigo Testamento? Era pecado capital. Se um filho desobedecesse pai e mãe, morria apedrejado. Se fosse aplicar isso hoje, não ia ter jovem na igreja. Eu vou te dizer uma coisa, é um princípio que Deus colocou. Pega uma prostituta ímpia, que tem legião de demônio. Se ela tem um filho, está chovendo ou está frio, o filho sai, ela põe agasalho. Ela pode ser endemoniada, prostituta ímpia, mas Deus colocou um princípio nela, e ela sempre vai querer o melhor para o filho. Põe agasalho, não volta tarde. É prostituta. Quanto mais a sua mãe, o seu pai, que é uma mulher e um homem de Deus, você tem que obedecer. Obedecer então não se discute,
Por que eu tenho que obedecer? Porque você não sabe nada da vida e seu pai e sua mãe sabem tudo. Eles estão privando você de algo pior. Quando a tua mãe dizer, esse rapaz não está certo, obedece ela. Quando tua mãe dizer, essa garota não está legal, obedece ela. Quando dizer, volta a tal hora, volta. Porque é um mandamento com promessa para que você viva bem. Você quer ter sucesso, prosperidade, felicidade, saúde. Obedece o teu pai e a tua mãe. Meu irmão, se você não honra pai e mãe, você está sob maldição. Escuta o que eu estou falando. Segundo, ele diz aqui, obedeça e honra. Eu vou dizer isso aqui, já pulo para outro tópico. Olha só, honra teu pai e tua mãe. Essa palavra tem em Efésios 6, no grego ela quer dizer reverência. Eu vou te dar um exemplo aqui. 40, 50, 30 anos atrás, você está brincando na rua de futebol, qualquer coisa, seu pai está sentado na sala, e o seu quarto é depois da sala, ele está lendo o jornal, aí seu pai ele cochila, você chega em casa, isso 30 anos atrás, mãe, então, vai para o quarto, quando você pisa na sala e vê que o seu pai está dormindo, você não se atreve a passar aquele corredor, porque tem uma autoridade lá, e você reverencia o chefe da casa. Eu vou falar baixo, não vou passar na sala, para não acordar o homem que provê todo o sustento dessa casa. Isso é honrar pai e mãe. Agora sabe o que você faz hoje? Passa correndo e pisa em cima da barriga dele. Isso é uma falta de respeito tão absurda, que nós vamos dar conta no dia do julgamento. E aí, pai? E aí, meu? Fale direito com seu pai. Honra a tua mãe. Respeita teu pai. Ele não é teu amiguinho de quinta série. Ele é o chefe da tua casa. Reverencia. Pode ser analfabeto, trabalhador rural, ele merece honra. Baixa a voz para falar com teu pai, tenha respeito para falar com a tua mãe. Honra, sabe o que é honrar? Estima, valoriza, ama. Qual a última vez que você deu um presente para tua mãe? Qual a última vez que você chegou para ele e disse, pai, o senhor é o melhor pai do mundo? Qual a última vez que você deu um abraço nele? Qual a última vez que você falou, mãe, se não fosse você, eu estava perdida? Honra, enaltece, valoriza, reverencia. Sua mãe não tem 15 anos, seu pai não é um colega de escola. Reverencia o espaço, respeita o espaço, a posição, eles são autoridades. Você não chega no Palácio do Planalto, no gabinete de um senador, do presidente, com qualquer roupa, com qualquer vocabulário. Você tem que ter uma postura adequada, porque é uma autoridade. Você fala baixo, com a cabeça para baixo, usa as palavras adequadas e só se dirige quando te é permitido. Com o pai e a mãe é a mesma coisa. Jovem, gaste o teu tempo honrando um pai e mãe. Último, e agora nós terminamos. Sexto, gaste sua juventude com Deus. Eclesiastes 12:1, que você sabe de cor salteado, em grego, hebraico, aramaico, mandarim, cantonês. Quem sabe falar aí? Lembra-te. Aí foi, né? Só decorei. Uns falam lembra-te, outro do Criador, numa cidade até que lá. Aí foi em língua o resto. Sexto, este é um dos melhores conselhos, é o melhor conselho de toda a Bíblia para o jovem. Como eu abri a pregação? Eu abri, ensina a contar meus dias, ensina-me a usar o tempo. Efésios, remindo os tempos. Por quê?
por causa da brevidade da vida. Você imaginou? Esse aqui qual congresso que é? O número dele? É o primeiro, o segundo da mocidade? Primeiro. Daqui um dia, vão estar no 10º, você não vai nem ver. Daqui um dia você que está sentado aí, vai estar sentado aqui. Vai estar sentado ali. Daqui um dia você de filho passa a ser pai, mãe. Se você aproveitar essa riqueza que está sendo dito aqui, amanhã tem um advogado aí, amanhã tem um juiz, amanhã tem um profeta, um missionário, um pastor, amanhã tem uma família de Deus, amanhã tem uma igreja pura, santa, poderosa, cheia do Espírito Santo. Último conselho para o jovem: como você gasta o seu tempo, porque os dias são maus, porque são breves. A melhor maneira de usar o tempo, jovem, é gastando-o com o Senhor. Lembra do teu Criador, traz a memória, lembra-te dele nos dias da sua mocidade. Por que Salomão está dizendo isso? Porque é o tempo onde temos mais vigor, energia, disposição, e é nesse tempo que eu tenho que usar o vigor, a energia, a disposição, para gastá-la com Deus. Escuta o que um teólogo disse, escreveu: você vai dar para Deus o viço da sua juventude ou as fezes da sua velhice? Depois eu sirvo a Deus, agora não. Deus vai querer o quê? Só a mochiba depois? Você não consegue mais subir no monte para evangelizar, não consegue ir às ruas, está velho, cheio de filho, neto. É agora, gasta com Deus, ok? Esse versículo não está aqui por estar, jovem. Quantas vezes você perdeu o sono por ele, jovem? Quantas vezes você meditou, lembra do teu Criador? Não é trazer a memória, lembrei de Jesus, não. É use, gaste seu tempo, utilize a sua vida com o Senhor na juventude. Gaste, primeiro, como eu uso a minha juventude com o Senhor, como eu lembro do meu Criador. Primeiro, estudando a palavra de Deus. Não precisa levantar a mão aqui não. Quem estuda a Bíblia 8 horas por dia? 6. 4 horas por dia. Vai lá, menos 2. Hudson Taylor, missionário inglês na China, estudava 10 horas por dia as Escrituras. Eu fiz uma conferência na igreja chamada Os Atributos de Deus. Eu estudei 12 horas por dia. 12 horas por dia para fazer a conferência. E mesmo assim foi mais ou menos. No meu estudo sistemático, eu demoro 1h30, 2 horas para estudar um versículo. Um versículo às vezes leva 1h30. Um versículo, estou dizendo. Eu nunca vi povo mais analfabeto da Escritura do que os crentes. Uma pesquisa secular foi estudar o índice de conhecimento bíblico. Sabe quem ficou em primeiro lugar? Os ateus. Eles conhecem mais a Bíblia que os cristãos. Os evangélicos ficaram em quarto. Somos analfabetos da Bíblia. Isso é o maior pecado que existe. Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Pecas em conhecer as Escrituras, em não conhecer as Escrituras, pois testificam de salvação e vida eterna. É um absurdo. Eu só quero louvar, eu só quero cantar, eu quero uma oportunidade, tem um vozeirão, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos. Cita o nome dos 12 apóstolos, o nome das 12 tribos de Israel. Me faz aqui uma diferença de lei e graça, das dispensações. Me dá alguma coisa sobre pré-tribulacionismo, tribulacionismo, amilenismo, dispensacionalismo. O que é isso? Fala para mim o nome dos profetas menores. Não tem cabimento isso. Gaste estudando a Bíblia. Não existe nada mais eficaz para a saúde da juventude que conhecimento bíblico. Salmo 119, verso 9: como purificará ao jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés e
luz para os meus caminhos é a sua palavra. Escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. A sua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Sem querer deixar de ser simpático. Não adianta nada se aplaudir se você não lê a hora que chegar em casa. Não vai te fazer mais inteligente bater palma, não. Vou te dizer aqui, ó, vem cá comigo, porque às vezes você fala que eu estou falando, o pastor está pregando coisa que ninguém faz. Vamos lá. Tem um jovem na minha igreja que decorou o discurso de Estevão, Atos 7, 60 versículos. Outro jovem decorou o Salmo 119, quase 180 versículos. Calma. Tem um jovem lá que está decorando a Epístola aos Gálatas. Ele já decorou o capítulo 1, 2 e 3. Vai decorar a epístola inteira. Outro jovem vai decorar a carta aos Filipenses. Outro jovem está decorando a primeira carta de João. Um deles tem 14, os outros dois 16 e um 17. Tem um jovem na igreja que sabe 600 versículos de cor. Ele tem 15 anos, faz 2 anos que está na igreja, já leu 3 vezes a Bíblia inteira. O irmão do pastor Danilo tem 20 anos, está lendo a Bíblia pela 8ª vez inteira. O irmão dele, 20 anos. Lá na igreja, um músico do mais simples, o bequezinho que fica no projetor, se não lê a Bíblia vai para o banco. Para você ter uma ideia como que é lá, eu estou te dizendo que é. Onde você está na Bíblia? Gênesis 15, terça-feira, dia 20, Gênesis 15, eu marco. Passa 10 dias, dia 30. Ah, fulano, vem cá, onde você está? Onde está na Bíblia? Gênesis 22. Em 10 dias você leu 2 capítulos. Eu faço ele parecer que ele assassinou um bebê. Eu chego para eles assim às vezes na casa deles. E aí, como é que foi o dia? Bom, comeu hoje? Comi. Que mais? Trabalhou? Trabalhei. Oh, que beleza. E que mais? Pratiquei um esporte. Isso já é 11 horas da noite. Leu Bíblia? Não. Orou? Não. Então não fez nada. Perdeu o dia. Não serve para nada o seu dia. Eu oro, falo desse jeito assim, ó. Eu vou orar a Deus para te dar insônia, para você não pegar no sono enquanto você não lê a Bíblia e não orar. Gaste sua vida lendo as Escrituras. Eu vou dizer coisa aqui mais absurda. Você já está achando absurdo que eu falei? George Miller, um inglês, missionário, que sustentou milhares de crianças em orfanato, leu a Bíblia inteira 200 vezes. 200 vezes. John Bunyan, um puritano batista, conhecia tanto a Bíblia que diziam assim: se cortar as veias de John Bunyan não sai sangue, sai versículos. Se eu cortar a veia de alguém aqui, será que vai sair o quê? Facebook, WhatsApp, paquera, namoro, ou vai sair a palavra de Deus? Gaste lendo a Bíblia. Ela te torna sábio, ela te torna santo, ela te torna puro, ela te torna inteligente, ela te dá um sermão poderoso, ela te dá uma letra de um louvor bíblico, ela faz sua oração ser melhor, ela te dá maturidade, ela te dá norte, ela te dá guia, ela sustenta, é o pão da alma, é o pão do Espírito, é o pão da igreja. Leia a palavra de Deus. Segundo, dentro de gastar com Deus,
Lembra do teu Criador no dia da mocidade. Primeiro, como que eu gasto meu tempo com Deus? Estudando a Bíblia. Segundo, vida de oração. Daniel capítulo 6, versos 10. Daniel orava quantas vezes por dia? O jovem Daniel, 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. Eu não vou pedir não, mas eu podia chamar uns 30 aqui para levantar a calça e a saia para ver o joelho. Você está muito bonitinho, limpinho. Essa geração precisa, pastor, às vezes pega no cabelo e vai afundando, quem sabe não ajoelha. Irmão, eu não estou querendo ser duro só para ser. Eu estou querendo que um avivamento irrompa nessa igreja, nessa nação, nesse estado. Eu estou querendo que aqui levante-se Estevão, Josés, Davis, Martas, Déboras, Saulos. Sabe como essa corrupção nesse país vai parar? Como essa pedofilia, aborto, homossexualismo, quando a juventude se pôr de joelhos e clamar para Deus ter misericórdia dessa nação. Temos que ser uma juventude que ora. Hoje nós resolvemos tudo no e-mail, fax, mensagem, MSM, iPad. Não, a igreja primitiva resolvia as coisas de joelhos, orando e jejuando. 3 vezes ao dia aquele profeta se punha de joelhos. O rei coloca um edito: quem não orar a outro Deus senão a ele será jogado na fornalha. Daniel ignorou o edito e continuou orando. Gaste orando. Leonard Ravenhill diz assim: diga-me o quanto um homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Ele diz também: um homem pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar. Perguntaram para ele: você viu fulano aí? Homem de Deus, né? Você acha fulano homem de Deus? Ele respondeu: não sei, nunca orei com ele. Oração. Ah, jovem, ore. Ah, jovem, passe vigílias de madrugada pranteando. Pecadores só serão salvos em resposta à sua oração. Você só vai vencer esse pecado maldito se você lutar com Deus em oração. Você só vai conseguir ser cheio do Espírito Santo se você orar dias, noites e horas a fio, pedindo que o céu se rasgue em fogo santo desça. Os jovens precisam largar um pouco, deixe um pouco os eletrônicos, as pessoas, fique a sós com Deus, tranque-se no quarto, vá para o monte e ore 1 hora, 2, 3, até que Ele desça, te enche de fogo, de poder. Ore! Ore, ore. Muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Eu não preciso perguntar aqui não. Eu quero saber se a pessoa que está aqui que mais ora é a que mais peca. A que mais ora é a mais carnal. A que mais ora é a que mais murmura. A que mais ora é a mais infeliz. Com certeza não. Isso não existe. A pessoa que está aqui feliz, a pessoa que está aqui vencendo o pecado, a pessoa que está aqui em santidade, a pessoa que está aqui cheia do Espírito Santo, pode ter certeza que é uma garota ou um garoto de oração. Pode ter certeza. E o contrário também. Pode ter certeza, o que está aqui, o carnal, o bode, o joio, o que está pecando escondido, aquele que está cheio de violência, pode ter certeza que ele não ora. Gasta orando, jovem. Olha quantos nós temos aqui. Jesus precisou de 120 homens no cenáculo orando, que viraram o mundo de pernas para o ar. Nós temos mais de 10 vezes esse número aqui. Nós temos pessoas aqui suficiente para estremecer fortaleza, abalar as estruturas desse local. Mas nós não vamos fazer isso com faixas na rua e protestos contra o governo. Vamos fazer isso no nosso quarto, orando, jejuando, intercedendo, clamando. Vamos orar, igreja.
Se você falar para mim assim, pastor, o tempo que eu tenho, eu me dedico só a leitura e oração. Bem-aventurado tu és. Meu irmão, um dia esses homens vão passar. Eu vou passar. Não vai ter mais ministros, pastores, pregadores. Homens de Deus, serão vocês. E se uma geração que não ora, que não lê a Bíblia, substitui essa, a igreja está perdida. Precisamos de homens que quando você espremam, saiam versículos dos poros deles. Precisamos de homens quando você esmague, saia graça, saia azeite, saia unção deles. Tem que ser você. Terceiro e último, aí eu termino. Como eu gasto a minha juventude com Deus? Primeiro estudando a palavra, segundo orando, terceiro, desenvolva o seu ministério. Olha o que diz Mateus 25, 14 e 15. Porque isto é também como um homem que partindo para fora, chamou seus servos, entregou-lhes seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um segundo sua capacidade, e se ausentou para longe. Qual é o talento que Deus te deu? Você está enterrando o teu talento? Meu irmão, o campo missionário está faminto. Falta missionários no mundo, falta evangelista nas ruas, falta pregadores, falta pastores. O que Jesus disse? Realmente, grande é a seara, Mateus 9,37, e poucos são os ceifeiros. Rogai a Deus pelo Senhor, para o Senhor das searas, que envie ceifeiros. Existe algum ceifeiro aqui? Levanta a mão. Rogai a Deus, para que Ele envie ceifeiros à seara. Meu irmão, desenvolva teu ministério. Você tem talento com a música? Estude, cante, ore, leia a palavra, desenvolva como um músico cristão. Não é como essa turma gospel que está aí, não. É como um cantor, um adorador de Deus, santo, bíblico. Que Deus te dê hinos. Que Deus te dê hinos, não como esses aí não, que te dê como da harpa cristão, cantor cristão, hinário batista, presbiteriano, canções que vinham do céu, canções com a teologia correta, canções bíblicas, fervorosas, não essa coisa gospel carnal aí não. Ore, desenvolva. Você tem um chamado por almas, o seu coração arde quando vê pecadores, mendigos, prostitutas. Ore, invista no seu ministério evangelístico, invista, procure pastor, compre material, peça investimento para a igreja e vai às ruas e pregue. Seu coração arde quando você vê o mapa mundi, quando você vê o Camboja, Vietnã, o Afeganistão, a África, a Europa. Você tem desejo por missões, invista. Desenvolva seu ministério. Você não tem chamado para estar onde está. Eu não nasci para estar num gabinete, numa cadeira, para estar aqui, pastor. Eu quero as almas, eu quero as ruas. Desenvolva. O seu coração arde quando alguém prega. Você tem desejo de anunciar o evangelho, de ser um pregador, um pastor, de ter uma igreja, de ser um apacentador. Desenvolva o seu chamado, desenterre o seu talento, procure um pastor, um homem idôneo, desenvolva o seu ministério com ele. Saia do banco, saia da inércia, gaste o seu tempo pregando o santo evangelho a toda criatura da terra. Desenvolva o seu ministério. A geração que aqui está, ela é muito boa. A que vem tem que ser melhor, tem que ser excelente. Assim você vai gastar com o Senhor no dia da tua mocidade. Que Deus levante profetas aqui. Que tenhamos aqui filhos que honrem o pai e a mãe. Que tenhamos aqui jovens que esperem a época certa de relacionar com o sexo oposto, e seja um namoro puro e santo, visando o casamento, e dali saia uma grande família. Que tenhamos pessoas aqui estudiosas, que usem o seu tempo agregando valores. Que tenham homens e mulheres trabalhadores, que andem com sábios, pais e mães, presbíteros, amigos idôneos, santos. Que tenham pessoas aqui, que estudem a Bíblia, sejam homens de oração, e sejam levantados como a nova geração,
Que Deus abençoe essa igreja, que o Espírito de Deus seja derramado nessa igreja, que um avivamento venha esses dias e consuma esse lugar, que haja desejo pelo poder de Deus, desejo por santidade, que a graça de Deus se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meu irmão.